Olá a todos que me acompanham aqui no YouTube, está começando mais um BDM, um Bom Dia Mercado que eu vou fazer para esse sábado, dia 16/10. Vou comentar com vocês os jogos que eu pretendo trabalhar, vou selecionar junto com vocês, ainda não preparei nada para amanhã. Na verdade estou gravando esse vídeo antes da noite de sexta, né? Então para eu poder aproveitar um pouco da noite de sexta, já vou deixar gravado o meu Bom Dia Mercado antes e o meu planejamento de amanhã, porque o dia de amanhã começa cedo. E também, se der tempo, vou falar um pouco sobre esse desafio que eu estou fazendo, vou mostrar um pouco do resultado. Eu cheguei no 10º dia agora de desafio. Está sendo mais complicado pela estrutura que eu tive que montar, que eu mostro para vocês um dia por foto, do que propriamente para o trabalho, tá? Mas vamos lá. Bom, esse dia 15, rapidinho, nós tivemos aqui 5-0 do Hoffenheim sobre o Colônia, 1-0 do Schalke contra o Hannover e 1-1 de Paderborn e Regensburg. Eu fiz um comentário sobre o dia de hoje lá no meu Telegram, então não vou gastar muito tempo aqui. Foi um dia muito bom para gols, só trabalhei match odds nesse jogo do Schalke, o restante eu trabalhei gols. No Paderborn com o Regensburg fiquei free-betado, trabalhei muito bem o over à frente no Hoffenheim com o Colônia, porque sobrou gols, né? PSG e Angers, eu consegui pegar o gol do Angers, mas eu estava com bem pouco no mercado, aí já na banca do desafio, estava trabalhando ali, scalpando o empate, porque o Angers estava jogando muito bem, o empate estava descendo muito, e peguei o limite do Brusque, tá? Acho que foi isso. Então deixa eu mudar aqui para o dia 16, porque amanhã é um dia muito cheio, e se eu perder muito tempo aqui, eu vou acabar gravando um episódio de Game of Thrones, vai ficar muito grande, tá? Vamos lá. Seleção dos jogos. Começando com Premier League. Primeiro jogo que eu selecionei aqui é Manchester City e Burnley. Por quê? Porque tem essa super cotação. Sempre que eu apareço com esse bonezinho aqui, tem super cotação da Betfair para vocês. Do Manchester City para o Manchester City vencer o Burnley, tá? O City vence o Burnley nas últimas 8 partidas seguidas. E essa cotação no Sportbooks está a 1,10. Pelo menos foi a última vez que eu vi para o City ganhar do Burnley. É bem improvável que o City ganhe do Burnley. Então a Betfair está oferecendo uma super cotação de 12. Se você não é cliente Betfair ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se registrar e aproveitar essa promoção. Mas não esquece de rolar para baixo este código aqui, essa página, e entender como que funciona o bônus, o que você precisa fazer, o que você não pode fazer e, obviamente, como que você vai ganhar esse bônus, como que ela vai te pagar. Se o City vencer, é claro. Beleza? Deixa eu puxar essa câmera para cá um pouquinho. Aí, beleza. Outro jogo da Premier League que eu quero fazer, vamos dar uma olhada juntos aqui. Watford Liverpool fora de casa. O Liverpool 1,33. O Liverpool tem jogado de uma trocação muito franca, né? Eu vou selecionar o Liverpool aqui, a gente já fala sobre ele. O United contra o Leicester também pode ser um jogão. E o Chelsea fora de casa, né? Eu não sou tão... eu não trabalho tanto a Premier League assim, mas eu vou selecionar os principais para dar uma olhada. Na La Liga não tem nada de muito importante. Tem o Real Sociedad que anda muito bem das pernas em casa. São 4 jogos, 3 vitórias e um empate. Ainda não tomou gol dentro de casa. Mas também marca muito pouco. Vou deixar de fora. Bundesliga 1, União Berlim e Wolfsburg, acho que é um jogo interessante. Dortmund e mais vai ter a volta do Haaland. Eu já vou falar sobre os jogos, tá? Frankfurt e Hertha também tô afim. O Leipzig fora de casa é muito fraco, mas dá para dar uma olhada. Puta, só jogo bom. Infelizmente não vou deixar nada de fora. Italiano também vou marcar os 3. Ligue 1, Lyon e Mônaco, pode ser, né? Pode ser um jogo para gols. O Feyenoord. O Feyenoord já me deu um jackpot esses dias, pagou muito bem. O Ajax fora de casa. PSV Eindhoven. Aqui na Premiership, o Rangers jogando em casa e o Celtic fora de casa. Lembrando, não vou fazer isso tudo, tá? Eu só estou separando para poder filtrar. Chapecoense e Fortaleza pode ser um bom jogo. Fortaleza está muito bem, América Bahia também. Bundesliga 2, Heidenheim e São Paulo parece um jogão. Rostenkiel e Ingolstadt acho que vai ser fraco, mas eu vou observar. Karlsruhe e Aui pode ser bom. E Hamburgo e Fortuna também. Da Série B... geralmente eu faço jogos da Série B do Breccia, mas o Breccia não joga. Joga sim. Joga sim. E aí da Série B do Brasil temos o Vasco. O que eu acompanho é só o Vasco, tá? Acho que eu não deixei nada de fora.
É rápido, minha seleção de jogos é rápida. Agora vamos fazer a filtragem, obviamente, né? Deixa eu colocar aqui os favoritos. Vou deletar os que já terminaram, separar por liga. Já era para ele ter deletado, né? Enfim. O SofaScore está me sacaneando. Vamos ver se ele vai agora. Não. Vou ter que selecionar de novo o SofaScore. Ah, não, agora ele pegou. É porque minha internet é fraquíssima, né? Aí, agora foi. Beleza, vamos lá. Vou filtrar por liga porque fica mais fácil para mim, tá? Liverpool e Watford. Por que eu venho com a ideia de evitar um pouco esse back o Liverpool? Por quê? O Liverpool vem jogando de uma maneira um pouco mais agressiva, ele chama o adversário para cima e não é que ele não vá vencer. É que é um jogo um pouco mais inclinado para gols do que para uma segurança de match odds. Principalmente para mim, quero trabalhar numa odd estabilizada, no mercado ali travado, o Liverpool recuperando segunda bola, dominando, pressão. E geralmente o Liverpool chama o adversário para cima para poder criar espaço e jogar no erro, né? Então isso faz com que o back fique um pouco mais difícil. Eu não duvido que isso aqui possa ser um jogo para gols, tá? Os últimos 6 confrontos entre os dois, 5 jogos foram mais de 2,5 gols. E o Liverpool marca primeiro nas últimas 4 das 5 partidas. O Liverpool não perde há 12 jogos. Acho que a gente pode sim, Watford e Liverpool, ficar de olho aqui em alguma coisa para gols. City Burnley. Bom, se você trabalha essas supercotações também, né? Essas cotações tão baixas, pode-se ter aqui uma possibilidade de um back ao City, mas eu vou deixar aqui só para lembrar da super cotação de 12, tá? Da Betfair, oferecendo aqui no jogo do City. Não venho para trabalhar com essa odd tão baixa. Leicester e United. Eu não confio ainda na zaga do Manchester United. Esse é o calcanhar de Aquiles do United, né? Não é uma zaga que me passa tanto confiança assim. Eles têm nomes muito bons na parte de lateral e zagueiro, mas ainda não me convenceu no jeito que eles marcam. O confronto histórico entre os dois aqui nas últimas 4 das 5 foram... Não tem muita informação para gols aqui. Tem 3 jogos seguidos que o Leicester não perde. E tem 5 dos últimos 7 jogos o United sai na frente. Ou seja, a gente tem uma situação aqui onde o Leicester geralmente vai buscar um empate. Porém, nos últimos 20 confrontos entre as duas equipes, o Leicester tomou gol do United. 20 consecutivas. Então, um jogo para under aqui, ou 0 a 0 é difícil, né? Vamos lá, ó. Se você pegar aqui, é difícil achar um 0 a 0, ó. Não tem. Ah, tem um aqui, ó. 97. 1997 tem um 0 a 0. E o restante não. Não chega a ser um jogo extremamente over, mas é um jogo que pode sim. Leicester e Manchester United. Dá uma oportunidade aqui para gols. Para match odds também. Só que para dar oportunidade para o match odds, o United tem que estar jogando muito bem na frente e muito bem defensivamente. Como eu sei que o Leicester costuma jogar, ele gosta de jogar de forma reativa, acho que vai ser mais fácil a gente buscar o mercado de gols aqui. Chelsea e Brentford. O Brentford é um adversário muito difícil dentro de casa. Muito difícil. Apesar de ter uma derrota, uma vitória e um empate, é muito difícil ganhar do Brentford lá. Eu acho que esse jogo aqui pode ter uma pegadinha para o Chelsea. Eu não vou trazer o Chelsea para back, não. Nananina, não. Tá? Não vou trazer, não. O Brentford não perde a 4 jogos. É o primeiro a marcar nos últimos 5 dos 6. Vou deixar o Chelsea de fora. Vamos para a Bundesliga 2. Heidenheim e São Paulo, um dos melhores jogos do dia. O Heidenheim vem muito bem. Numa recuperação muito boa. E o São Paulo é um excelente time dentro de casa, mas um péssimo time fora de casa. O São Paulo não vence praticamente fora de casa, né? Então a gente tem um confronto aqui de um time do São Paulo que vai trazer, obviamente, uma paridade para o confronto, mas em relação a jogar fora, o São Paulo não tem desempenhado muito bem. Obviamente eu não consigo fugir dos mercados de gols aqui na Bundes 2. Heidenheim e São Paulo. Geralmente, se eu estou trabalhando lá na banca do desafio, eu trabalho match odds na Bundes 2 porque eu trabalho um pouco mais agressivo, mas geralmente de forma convencional eu não trabalho no match odds. Karlsruhe e Aui.
Eu concordo com esse favoritismo do Karlsruhe pela fase do Aui, mas o Aui tem time, apesar de ser um time defensivamente fraco, para surpreender, para tentar sair na frente. A gente pode ficar de olho aqui no Karlsruhe. Deixa eu separar aqui o Karlsruhe, não para Beck, tá? Vou separar o Karlsruhe aqui. Karlsruhe, acho que é assim que escreve, para bolas paradas, tá? É muito bom ficar de olho nessas bolas paradas do Karlsruhe. Ingolstadt e Kiel, eu tô com um mau pressentimento sobre esse jogo. Obviamente, geralmente quando eu critico um jogo aqui, ele pode ser 4-4, mas eu não tenho pingo de vontade de dar toda a atenção para esse jogo aqui. O Ingolstadt vem numa péssima fase, dentro de casa não venceu nenhuma. O Kiel tem esboçado alguma tentativa de recuperação. Se a gente pegar os últimos jogos do Kiel, tem 2 vitórias por ali, mas ainda é muito fraco para o nível que o Kiel poderia apresentar. Então eu vou deixar esse jogo de fora dos gols, mas não descarto trabalhar ao vivo, tá? Mas esse jogo aqui é complicado. E o jogo do Hamburgo com Fortuna, para mim, também é um jogo para gols. Hamburgo e Fortuna. Esse favoritismo do Hamburgo no Match Odds, ele só diz respeito ao fator casa, tá? O Fortuna e o Hamburgo são times muito equivalentes, muito equiparáveis. Fortuna também veio da primeira divisão e vem desempenhando um papel relativamente bom, né? Não acho que essa temporada é uma temporada boa para o Fortuna subir, ainda tem que amadurecer um pouco mais. Porém, eu acho que o Fortuna consegue complicar um pouco a vida do Hamburgo, sim, e a gente pode ter um jogo para gols, tá bom? Eu vou falar de Bundes 1, depois a gente volta na Itália. União Berlim e Wolfsburg, vou seguir criticando o Wolfsburg, porque é o que eu tenho feito em alguns Bom Dia Mercados aqui, em alguns BDMs, eu critico o Wolfsburg, a galera vem aqui e fala, cara, você tá pegando no pé do Wolfsburg. O Wolfsburg, ele tava muito acima da média. O Wolfsburg era líder da competição, invicto, era complicado tirar ponto do Wolfsburg, mas era visível que o Wolfsburg não estava jogando o que ele pode jogar. O Wolfsburg estava acima da média. E se você olhar agora, o Wolfsburg está onde? Em quinto. Eu ainda falei, posição justa do Wolfsburg é por aqui, quinto e sexto. Tá? União Berlim nesse momento também está um pouquinho acima da média. União Berlim é um time ali um pouco mais próximo da nona colocação. Por isso que o Leipzig está ali embaixo, mas o Leipzig deve subir. Tá? Eu acho que essa posição deve se inverter. Mas o Wolfsburg já está mais ou menos no momento, no local onde eu esperava. Então eu vou trazer aqui União Berlim com o Wolfsburg, não para o mercado de gols, mas para o Match Odds. Acho que pode ser um jogo bem truncado aqui, tá? Com tendência de talvez ser até um jogo under. Dortmund e Mainz, vou trazer esse jogo para um back Dortmund, apesar de saber do risco. É muito difícil trabalhar o back Dortmund, é muito difícil pegar um back Dortmund, mas eu vou dar esse benefício da dúvida. Se o Dortmund me der um padrão de back, eu estarei lá. Nós temos o retorno do Haaland, depois de vários jogos fora, inclusive jogos da seleção, que obviamente fizeram falta para o Dortmund, e agora o Dortmund vai ter o Haaland de volta. Qual que é o importante, qual que é a dica para esse jogo que eu dou para vocês? O Mainz fora de casa. Aliás, o Mainz, de maneira geral, ele tem uma defesa muito boa. É uma das melhores defesas da competição, junto com o Freiburg. Surpreendentemente, o Freiburg. E fora de casa, o Mainz só tomou 3 gols. Tá? Então, é um time que defende muito bem, tem dificuldade de fazer gol. Não vai ser muito raro da gente ver o Mainz recuado lá atrás. Então, se o Dortmund colocar uma pressão, recuperar a segunda bola, pode sim dar um padrão de back pra gente. Mas é o Dortmund, né? Saiba controlar a sua expectativa, porque é o Dortmund. Greuther Fürth e Bochum, aqui um confronto de Bundes 2 dentro da 1, né? Se tem um jogo onde o Greuther Fürth tem que jogar e o Bochum tem que jogar, é esse, porque os dois estão acostumados a se enfrentar. Se a gente pegar o histórico dos dois aqui, ó, na Bundesliga 2, 2-1, 2-0, 2-2, eu venho para esse jogo também para trazer o mercado de gols, o Fürth com o Bochum, porque eu acho que aqui eles vão acabar se soltando, sair um pouco da casquinha, tentar fazer ponto por aqui. Frankfurt e Hertha. O Hertha é a pior defesa do campeonato, são 20 gols sofridos, tá? E o Frankfurt vem finalmente de uma vitória na competição. Fazia tempo que o Frankfurt, aliás, acho que foi a primeira vitória contra o Bayern de Munique, não é à toa, não é qualquer time, né? Tinha vencido o time da Antuérpia na Europa League e venceu o Bayern fora de casa. Isso credencia o Frankfurt para ter uma odd de 1,75 contra o Hertha? Só isso não. Só ter vencido o Bayern não. Mas
ter vencido o Bayern e enfrentar o Hertha com uma das piores defesas do campeonato, sim, o Hertha realmente está muito mal, tá? Eu tenho uma inclinação de achar que esse jogo também pode ser um jogo para gols, tá? O que me incomoda um pouco nesse Hertha é a contratação do Borré, tá? Do Borré. Nossa, estou confundindo o Frankfurt. Essa contratação do Frankfurt, do Borré, não me agrada. Se bem que o Borré jogou na Colômbia, né, ontem, talvez ele não esteja disponível. O Lammers, na minha opinião, entrou muito bem. O Kostic foi bem na Sérvia. E a gente tem aqui um time do Hertha com o Piontek voltando à titularidade, acho eu, né? Que é, na minha opinião, o que deve ser mesmo o Piontek como titular. Eu vou dar esse benefício de achar que esse jogo pode ser para gols e esperar um pouco para isso. Freiburg e Leipzig. Você olha para a cotação do Leipzig a 1,90, a 2 você pensa, é back Leipzig. Porém, deixa eu tentar te convencer a tomar um pouco de cuidado com isso, e é por isso que eu já venho trazer aqui times que podem se complicar. O Leipzig. Eu só vou te convencer a tomar cuidado. Eu não vou te convencer a não fazer back. Tá? Primeiro, o Freiburg é o time que menos sofreu gol na competição junto com o Mainz. Segundo, se a minha internet não travar, aqui ó, o Freiburg ainda não perdeu dentro de casa, só tomou 2 gols dentro de casa. E terceiro, por último, cereja do bolo, o Leipzig ainda não venceu fora de casa, só fez 1 gol fora do seu domínio. Tá? Então isso aqui é um jogo que, na minha opinião, eu não vou trazer para gols. Esse pode ser um jogo sim para match odds. Leipzig. Mas para gols eu acho complicado. Apesar de saber que o Freiburg é um time que vai para cima e que se expõe demais, eu tenho um pouco de dificuldade de achar que esse jogo vai ser muito maluco, porque o Leipzig não vai bem fora de casa, né? É só uma suposição. E o Borussia Mönchengladbach com o Stuttgart. Acho essa odd do Borussia Mönchengladbach baixa demais. Tá? Baixa demais. Eu sei do poderio ofensivo do Gladbach, com Embolo, com Stindl, com... Como é o nome? Não é o Thuram. É o Plea. Eu não sei se o Plea está disponível. O Thuram continua machucado. Mas eu tô achando essa cotação do Gladbach muito baixa. Deixa eu ver se tem algum tabu aqui. Tomando gol nos últimos 3 jogos, tomando gol nos últimos 4. Cara, isso aqui é jogo para gols. Gladbach e Stuttgart. Isso aqui é jogo para gols. E eu acho que essa odd do Gladbach ela tá muito, muito, muito baixa. É só para você dobrar a sua atenção. Não é para você fazer lei o Gladbach, tá bom? Vamos voltar na Itália. Spezia e Salernitana. 2 dos piores times da competição. Isso aqui é para quem gosta de trabalhar mesmo. Num sabadão, 10 horas da manhã, só para quem gosta. Tá? Não é qualquer um que vem fazer esse jogo, não. 5 gols feitos pela Salernitana, 8 no Spezia, 2 dos piores ataques da competição. Dentro de casa o Spezia ainda não venceu, são 3 derrotas seguidas. E fora de casa o Salernitana ainda não venceu, são 3 derrotas seguidas também. Gente do céu, que jogo feio. E se é feio, eu vou estar lá. Spezia contra Salernitana. Tem um jogo melhor para ter alavancagem, para ter loucuragem do que esse? Não tem. Lazio e Inter. Estou muito em dúvida do que esperar desse confronto aqui. O time da Lazio ele vem muito inconstante. Ao mesmo tempo que ele ganhou o derby contra a Roma, ele perdeu para o Bolonha de 3-0, dando sinal de lei. Olha aqui, ó. Meteu 3-2 na Roma, foi um jogaço. Aí ganhou do Lokomotiv em casa, aí perde pro Bolonha fora de casa, jogando nada. Eu não consigo confiar tanto assim no time da Lazio. Porém, o time da Inter tem me apresentado uma baixa no segundo tempo. É um time que joga muito bem no primeiro, diferente do Conte, né, que descansava o time a qualquer momento do jogo. Mas no segundo tempo a Inter tem caído um pouco de produtividade. Mas é um time muito bom, obviamente, que briga pelo título. E eu tô em dúvida de como trabalhar esse jogo. Eu acho que vai ser um jogo perigoso para match odds. Eu acho que a Lazio vai se comportar de uma maneira mais recuada, jogando no contra-ataque, como fez com a Roma. Eu acho que pode ser um jogo perigoso pro match odds. Tá? E eu não sei se isso aqui é jogo para gols. Deixa eu ver. Ó. A Lazio toma gol nos últimos 4 jogos. A Inter toma nos últimos 3. A Inter é a primeira a marcar.
A Inter não perde a 5 jogos, mais de 2,5 gols nos últimos 80% dos jogos da Inter, nos últimos 10 jogos. Acho que vale, né? Lazio e Inter. Quando eu coloco um jogo no mercado de gols, o que significa? Significa que é para você entrar no 2,5? Então, eu não dou tip aqui. Não estou te passando dica de entrada. Eu estou dizendo que dentro desses jogos eu vou procurar oportunidade para trabalhar gols. Seja no primeiro tempo, numa longa exposição, seja no segundo tempo, no over à frente, ou no over limite, ou comprando lances de perigo durante o jogo e não necessariamente tendo uma exposição longa. Tá? Isso aí depende. Isso é do método de cada um. Não adianta eu pegar essa lista aqui, você fazer over 2,5 e depois vir me xingar. Não faz sentido nenhum. Tá? Por último, temos o Milan e Verona. O Verona trocou de treinador, né? Perdeu o Juric, que foi para o Torino, e inclusive melhorou muito a zaga do Torino, e isso fez com que o Verona passasse a tomar muito gol. Eu acho que o Verona essa temporada não vai ficar ali próximo do 9º, 8º, como ele fez temporada passada. Eu acho que essa temporada é de um Verona um pouco mais para baixo, apesar de achar que o Udinese e Sassuolo também caíram muito com a saída do Depou e com a saída do Locatelli para a Juventus. E a Sampdoria pode ganhar um pouco de posição com a chegada do Caputo. Tá? Então acho que vai ter uma dança de posição por aqui. O Torino eu acho que ainda sobe um pouquinho. Sobre o Milan, podemos ter um padrão de back Milan aqui sim. O Milan é um time exótico. Acho que esse é o termo ideal para o Milan. Não sei se você concorda comigo. Ele é um time exótico. Tá? Ele faz bons jogos contra alguns times e péssimos jogos contra outros. Porém, ele vai indo. O Milan está com 7 jogos, nenhuma derrota. Fez um excelente jogo contra a Lazio. Fez um excelente jogo também contra... Deixa eu lembrar aqui. Contra o próprio Venezia, acho que deu padrão de back. Contra o Liverpool, foi um jogaço do Milan contra o Liverpool. Foi logo depois do jogo com a Lazio. Eu acho que a gente pode ter sim um padrão de back ao Milan aqui, mas eu não descarto a possibilidade desse jogo desencadear em gols. Mesmo que o Milan saia na frente, mas caso o Milan não dê padrão de back, esse jogo ficar com uma trocação, ele também pode ser um jogo para gols. Tá? Tomar um pouco de cuidado com isso também. Já falei da Bundesliga 1. Aqui na Premiership, né, na Escócia, eu não acompanho tanto o Celtic ou o Rangers, mas como eu estou trabalhando também na outra banca, se der a oportunidade eu venho para trabalhar alguma coisa aqui. Celtic a 1,45, Rangers a 1,55. Série B da Itália, às 11h15 com o Perugia e Breccia. O Breccia é um dos melhores times da competição, o melhor visitante da competição. Tá? 4 jogos, 3 vitórias, nenhuma derrota. Aqui na Eredivisie, temos um Feyenoord dentro de casa. Dentro de casa o Feyenoord venceu as 3 que disputou, também pode ser bom. Feyenoord também pode ser bom. O Ajax enfrenta o Heerenveen. O Ajax também fora de casa ainda não perdeu nenhuma, só tomou um gol. Como é que está essa cotação? 1,20 é muito baixo, né? O Feyenoord em casa 1,20 tudo bem, mas o Ajax fora de casa. E temos o PSV Eindhoven, que é um time que faz e toma muito gol. Olha a diferença do primeiro colocado que tomou 2, o terceiro que tomou 5. O PSV tomou 11 dentro de casa, 3 vitórias e 1 derrota. Parece ser um jogo para gols, tá? Mas essa odd está muito baixa. Lyon e Mônaco. Últimos jogos dos dois. Mais de 2,5 nos últimos 8 dos 10. Lyon e Mônaco. Não sei se o Lyon vai contar com o retorno do Paquetá. Acho que não, ó. Tá fora. Lucas Paquetá tá fora. Isso aí interfere, obviamente, sim, o time do Lyon. Temos o Fábricas fora aqui. O Golovin também devia estar com a seleção. Perde também no meio campo. Não sei, hein. Golovin é fora. E aqui tá colocando ele dentro. Puta, sem o Paquetá é complicado, hein. Slimani no ataque. O Dembélé tá fora. Não, vou tirar esse jogo aqui. Eu gosto muito do Dembélé no ataque. Tomara que seja um bom jogo para gols. Eu não descarto trabalhar não, mas... Temos uma Taça de Portugal com o Benfica. Não sei se tem outro... Acho que o Portugal jogou... O Porto jogou hoje, o Sporting jogou hoje. O Benfica 1,20. Eu não sei que vontade que o Benfica vai ter nesse jogo. Contra o Trofense
Não sei se o Benfica vai com os titulares, então prefiro ficar de fora. O Vasco e Curitiba, o Vasco contra o líder. Se o Vasco quer ter, de novo, mais uma chance, já que ele perdeu aquela oportunidade contra o Sampaio Corrêa no último lance com o Nenê, vai ter que tentar vencer o líder da competição. Mas vou ser sincero, o Curitiba não vem jogando nada. Curitiba, depois que atingiu uma determinada quantidade de pontos, Curitiba deitou a vaca. Simplesmente descansou. São 3 jogos sem vitória e a última vitória foi 1-0 contra o Guarani. Isso aqui é um bom jogo para match odds. Vasco e Coritiba. E temos o Brasileirão, Chapecoense e Fortaleza. Aqui também pode ser um jogo interessante para um Leia Chapecoense. O Fortaleza é muito pautado nas bolas aéreas, nos escanteios, ganhou assim do Fluminense fora de casa. E por último, nós temos um América Mineiro e Bahia. Pelo visto, o Mancini, eu não tenho certeza se foi confirmado. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Mancini, Grêmio. Grêmio fecha a contratação do técnico Wagner Mancini. O Mancini abandonou o América por conta de uma oportunidade de trabalho, supostamente, né? Isso é bom pro Grêmio, porque o Mancini acho que pode fazer um bom trabalho lá, pode dar uma reação pro Grêmio, mas eu acho que é ruim pro América. O América, segundo o Felipe Fernandes, meu amigo, disse que o América é um dos times que mais finaliza na competição. Time muito aguerrido, foi pra cima do Inter no começo do jogo, acabou perdendo, mas foi pra cima do Inter no começo do jogo. Time bom, tá? Mas eu acho que essa odd aqui tá muito baixa contra o Bahia. O Bahia vem de bons resultados. O Bahia perdeu pro Corinthians com um homem a menos, venceu o Atlético Paranaense, deixou de fazer mais 2 pontos aqui com o Palmeiras, que o Palmeiras não jogou nada. E o Guardiola assumiu o Bahia, o Guto Ferreira. E o Bahia, cara, o América aqui tá muito baixo. América Mineiro. E aqui o América também é um time que pode ter uma correção de preço. Tô achando essa cotação muito baixa. Então é isso. Olha a quantidade de jogos que a gente tem no sábado. Obviamente eu não vou conseguir fazer tudo. Vou fazer um malabarismo danado para tentar fazer o desafio. Deixa eu mostrar para vocês como é que tá o desafio. O que é o desafio? Em 2015, eu fiz um desafio de 200 jogos com $50, né? E é muito bom para você pegar ritmo e tudo mais. Então, logicamente, para produzir conteúdo também aqui para vocês, para o pessoal do Leitura. E o pessoal vive me pedindo, cara, faz outro desafio. E eu resolvi fazer um desafio de 500 jogos inicialmente. Talvez eu expanda para 1000 jogos, mas é uma coisa que vai demorar mais tempo, né? Mas justamente por demorar mais tempo, talvez seja até um conteúdo melhor. Porque tem muita gente imediatista que acha que, então é fácil pegar um valor pequeno e sair crescendo em pouco tempo. Cara, não é o tempo. É a questão de você trabalhar com valor e volumar, né? Eu vou mostrar isso para vocês. Mas aí talvez eu expanda para 1000 jogos. Vamos ver como que corre. O que eu fiz? Peguei uma banca de $1000, tá? E uma stake de 250. Eu não comecei o desafio com 250 especificamente só, igual eu fiz o outro com 50, porque eu poderia, obviamente, ter quebrado essa stake. Então, juntei 4 stakes dessa e não precisei usar, obviamente, as outras 3, porque o desafio tem corrido bem. Eu cheguei agora no 10º ou 11º dia. Deixa eu mostrar para vocês como é que tá esse desafio. Tá aqui, ó. Bom, comecei na terça-feira, dia 5/10. Eu fiz até o momento 82 partidas. E nesse momento que eu tô gravando, eu fiz 127 mercados em 11 dias. Ou seja, eu tô volumando bastante. Tá? Em nenhum momento eu coloquei no mercado mais do que uma stake de 250 e é assim que eu pretendo seguir o desafio. Em nenhum momento colocar mais do que uma stake de 250. Obviamente eu trabalho em mercados do match odds, mas também trabalho em mercado de gols, majoritariamente o limite. E quando eu uso menos stake eu informo aqui para vocês. Até o momento, tomar gol mesmo, eu tomei um gol, que foi aquele gol do Cuiabá contra o Grêmio, o segundo gol do Cuiabá, o 2-1 de escanteio. Eu acabei fechando, o Grêmio acabou empatando no final, mas eu fechei a posição. Então nós tivemos aqui 10 dias em lucro, 1 dia em prejuízo. Até o momento, 177% dessa banca de 1000. Tá? Foram mais ou menos umas 5 stakes de 250, quase chegando a 200% da banca.
Tá aqui os jogos das eliminatórias, tá? Então foi a maioria nesses primeiros 10 dias de data FIFA. Tem aqui sub-21. Eu tenho que volumar, né? Obviamente trabalhar com valor, mas volumando, com CACAF, eliminatórias, Nations League, né? Eu vou explicar para vocês como é que eu estou fazendo o desafio, porque eu não posso trabalhar na mesma conta. Inclusive eu vou mostrar o resultado aqui para vocês, não vou mostrar o nome da conta, obviamente, porque é outra conta que eu estou trabalhando, mas para eu conseguir fazer esse desafio, eu estou tendo que usar o notebook aqui na minha frente, ele está aqui, e 2 modems de internet ali fora para não dar conflito de IP, tá? Então esse dia de hoje foi $265,63, deixa eu confirmar aqui. Aqui tá 264 porque tá pegando um resultado da Colômbia de madrugada, né? Que eu tinha pego um gol do Mina e eles cancelaram o gol no último lance, daí teve que revisar. Eu comecei esse desafio então no dia 5. Foi às 14 horas. Meu primeiro jogo. Tá aqui, ó. $1.773,56, 127 mercados. Deixa eu ver se está correto. Isso mesmo. Então é isso. Eu vou gravar um vídeo comentando como é que está sendo, como é que eu trabalhei. Talvez agora, daqui para frente, com uma gordura acumulada, obviamente eu comece a me expor um pouco mais em situações de alavancagem, que é o que eu gosto bastante de trabalhar. Tá bom? Então, para quem me pediu para comentar um pouco sobre o desafio, tá aqui, mas não é em primeira mão, obviamente eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Mas enfim, não é para ficar mostrando lucro para vocês, é para mostrar que é possível. Precisa de uma banca alta para ganhar dinheiro? Obviamente que não. Eu tenho uma banca alta hoje, onde eu trabalho de uma maneira um pouco menos agressiva, igual eu estou trabalhando agora. Imagina fazer 82 jogos em 11 dias. Eu não consigo fazer na minha banca grande, né? Mas quando a gente trabalha com uma stake pequena e está trabalhando com valor, você precisa volumar. Volumar é o quê? É trabalhar cada vez mais jogos, quanto mais jogos você conseguir. Tá? Então nesse caso foram 81 jogos e 127 mercados nesses 11 dias de trabalho. Tá bom? São 10 dias em lucro, 1 em prejuízo, 49 jogos. Eu estou marcando por jogo, tá? Por isso que está dando diferença entre o número de jogos e mercados. Se eu fiz 3 mercados naquele jogo, eu contabilizo, somo os 3 resultados e coloco num jogo só, porque a ideia é fazer 500 ou 1000 jogos e não 500 mercados. Fechou? Então beleza. Então tá aí. A gente conversa sobre isso mais pra frente. Não esquece da odd de 12 do City. Pessoal, um excelente sábado. Se eu não conseguir vir aqui domingo, eu devo conseguir. Mas um excelente domingo de trabalho também. Juízo, gestão de banca, é possível. Estou mostrando aqui para vocês que é possível com uma banca pequena também. Já fiz esse desafio com 50, vai lá ver, procure no meu canal. Já fiz com 50. Cheguei a $700 em 200 jogos. Ah, mas é muito jogo. Trabalha, porra, é para trabalhar. Aqui já são quase o dobro da banca em 11 dias. Em nenhum momento eu coloquei no mercado mais do que 250. Nenhum momento. Ah, eu vou colocar 5, 6 stakes para fazer várias... Não. Eu volumo e trabalho com uma stake só 250. Quando eu entro com 250, às vezes eu tô com menos. Tá? Então é possível. Mas ó, muito trabalho. Não pense que não. Ainda mais agora. Eu tenho que fazer malabarismo aqui. Mas sem trabalho a gente não vai a lugar nenhum. Não adianta achar que... Ah, quer ver? Uma coisa que eu gosto de falar pra vocês sempre. Vou pegar um prejuízo aqui, tá? Vou pegar esse aqui, ó. Foi Rússia e Eslováquia. Eu não tomei um gol aqui. Eu tava caçando pra caramba o gol de empate da Eslováquia. Tanto que eu gastei quase meio stake aqui. Se eu olhar pra esse resultado aqui, ó, e ficar debulhando em cima dele falando, nossa, puta, que dia ruim. Tomei um prejuízo de quase meio stake. Percebe o emocional, como é que fica? Agora, se eu olhar amplo para todos esses dias aqui, ó, o que significa esse prejuízo de 130? Nada. Então pare de dar tanta importância para um prejuízo e para um lucro e vai trabalhar. É a somatória que vai te dar a resposta que você está buscando. Um abraço.